trouxe à minha mente quando me deparei mais uma vez diante deste texto. Então abra aí a sua Bíblia e vamos ver, olha lá, 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 22 ao 26. Mesmo assentados, eu quero ler com você. Diz assim: me perdoe aqui correr, mas nós estamos aqui levando em consideração o nosso tempo. A começar do versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Preste atenção nisso. Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada tende? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, Deus me trouxe à mente duas coisas, e é justamente isso que eu quero trabalhar com os irmãos a partir deste momento. Então vamos lá. Em primeiro lugar, querido, o que é que Deus trouxe à minha mente? Que nós nunca podemos ou devemos menosprezar a igreja de Deus. É o que diz aí o versículo 22. Paulo diz assim à igreja de Corinto: ou menosprezais a igreja de Deus. E por qual razão eu e você não devemos desprezar, depreciar, ignorar a igreja de Deus, meus irmãos? É que o Senhor Jesus quis que eu e você fôssemos igreja, fôssemos eclésia, corpo de Cristo, noiva do Senhor. A igreja é a principal, a mais digna sinalização dele, Deus, no reino, no mundo. Ela é o corpo de Cristo vivo aqui na terra. É por essa razão que Paulo é enfático aí a mim e a você: ou menosprezais a igreja de Deus. Entretanto, meus irmãos, o que tenho percebido na vida de alguns dos nossos que caminham com a gente, esses agem como se a igreja fosse uma coisa de segunda categoria. A despreza, a ignoram, não dão na devida importância a ela. Agem, meus irmãos, como se a igreja fosse uma opção dentre muitas outras opções que se tem. Agem como se ela fosse uma possibilidade dentre muitas outras possibilidades, e que nos dá o direito de escolher entre a igreja ou outra coisa, entre a opção da igreja e a opção de outra coisa. Irmão, quem age assim, entre escolher a igreja e fazer uma outra opção, está dando de ombro às pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Como é que acontece isso na nossa vida, meus irmãos? Quando é que nós desprezamos a igreja? Quando nós não damos a devida importância à sua missão. A igreja tem uma missão. A ela foi dado a missão de evangelizar. Nós devemos sim levar a boa notícia de Jesus para o homem. O que nós acabamos de constatar aqui só é possível porque alguém lá no passado, pastor Humberto, irmã Soraya, se dispuseram a fazer isso. Largaram tudo que eles tinham lá no Nordeste e vieram para São Paulo com este intuito de evangelizar essas vidas que estão lá jogadas.
sem nenhum valor, desprezadas. Mas eles deram ou continuam dando importância à missão da igreja. O que nós fizemos aqui ontem, pastor Haroldo, tem a ver com isso daí. Porque um grupo de irmãos dessa igreja, e sinto, porque entendo que muitos outros poderiam estar aqui. E aí eu pergunto, querido, com todo o devido respeito, será que aqueles, ou será que alguns daqueles que não estiveram aqui, no trabalho de ontem, na caminhada de oração pelo bairro, não estão enquadrados neste campo aqui? Não estão dando a devida importância à missão? Que nós saímos pelas ruas. Eu me lembro, pastor Haroldo, nós não tivemos a oportunidade de conversar hoje por conta da correria, mas o meu grupo presenciou, o grupo que esteve comigo, nós chegamos num carro e abordamos dois jovens, Marcelo e Felipe. Marcelo no volante, o condutor do carro, e o Felipe, o passageiro. Felipe com o braço imobilizado, o braço direito. E aí eu aproveitei para fazer a ponte, aquela coisa da gente ter estratégia de Deus para começar a evangelizar. Tudo bem? Olha, nós somos da Igreja Batista do Bom Retiro, estamos aqui entregando este convite para vocês. E aí pode ser, não, tudo bem, pode ser, eu sou o pastor Luiz, meus irmãos aqui, enfim. Eu falei, rapaz, mas o que aconteceu nesse braço? Eu falei assim, olha, o senhor não vai acreditar, mas eu estava com alguns amigos no carro e nós estávamos a 180 km por hora. O pneu do carro estourou, o carro ficou completamente desgovernado e nós fomos batendo. Comigo aconteceu só isso, mas dois dos meus amigos que cresceram juntos morreram na hora. Eu falei, Felipe, a tua mãe tem que agradecer muito a Deus, porque se Deus te livrou de uma morte, tem uma queridão a 180 por hora, carro desgovernado, qualquer batidinho tu tinha de embora. Queridos, por que eu estou trazendo isso para vocês? Tem tantos Filipes aqui, tantos Marcelos aqui, tantos Lotemir, tantos Eliene por aqui, tanta gente por aqui, precisando ser evangelizado, precisam saber da boa notícia do Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos, fazer pouco caso da missão. Qual é a missão da igreja? É evangelizar, é levar a boa notícia do Evangelho para o homem. Preste atenção nessa citação. Você sabe que eu gosto muito de citação. Olha o que o Instituto Bíblico Moody vai dizer. Isso mais ou menos em 1879, 1890. O Instituto Bíblico Moody, Estados Unidos, calculou que cerca de 95% dos crentes nunca levaram uma alma a Cristo. Nunca falaram da boa notícia do Evangelho. E eu entendo, meus irmãos, que apesar de ser essa situação ser de algo tão distante, mas nós não estamos longe deste fato aí. Talvez 95% dos nossos aqui nunca se importaram em transmitir a boa notícia do Evangelho às pessoas. E nós precisamos fazer isso, porque quem não faz isso, meu irmão, está desprezando a igreja de Deus. Um outro ponto aqui correndo, olha lá, não despreza a igreja de Deus. Quando é que isso acontece, meu irmão? Obrigado. Isso acontece, meu irmão, quando nós desprezamos os valores da igreja. E para você entender, nós temos os valores efêmeros, que são os valores passageiros, os valores temporais, que tem muita gente de Deus valorizando, dando importância mais aos valores efêmeros do que aos valores eternos. O que eu quero dizer com isso? Olha lá, quais são os valores efêmeros? E saiba você que essa tem sido a marca dos nossos dias. Vivemos numa época onde se predomina o individualismo.
característica do ser humano pensar senão nele mesmo. Privatismo, isolamento, distanciamento. As pessoas vivem numa época cuja ordem do dia seja: viva para você mesmo, se isole, se distancie, seja frio, não se importe com o outro. Isso é valores efêmeros, valores passageiros. Mas quais são os valores eternos, meus irmãos? Opa, o que aconteceu? Esses são os valores eternos. Nós não desprezaremos a igreja de Deus se esses valores estiverem na nossa agenda. Ame, ame, perdoe. Talvez tenhamos aqui alguns irmãos que não se falam. Talvez tenhamos gente que faz aqui parte da mesma igreja, mas que não se olha. Falta do perdão. A amizade. Precisamos de amigos. Precisamos de pessoas que caminhem com a gente, invistam na nossa vida. Companheirismo. A boa palavra, querido. Eu não sei se vocês perceberam, mas no culto de hoje, para a glória de Deus, o que nós mais tivemos foi a boa palavra. Sabe por quê? É da nossa natureza sempre desenvolver a má palavra. A gente olha para o cônjuge e sempre enfoca o que de pior ele faz. A gente tem dificuldade de olhar para o cônjuge, ainda que ele seja uma tranqueira, mas tem coisa boa que ele faz. A gente levanta de manhã, já jogando na cara dele o que ele fez no dia seguinte que não foi bom. Ele pode acertar 99%, mas se ele errou 1%, ele joga na cara. Eu vi aqui, meus irmãos, durante a semana, enquanto a gente estava fazendo a reforma aqui, gente cri-cri reclamando da sujeira, reclamando da água ali na porta, reclamando de algumas coisas. Querido, olha para a pessoa que está fazendo e elogie, traga uma boa palavra, abençoa. Isso é valor eterno. Um abraço, um aconchego, o dar o colo, dar o ombro, isso é valor eterno. Isso tem que ter muito aqui entre nós, meus irmãos, porque o dia que sobrar amor, sobrar perdão, sobrar amizade, sobrar companheirismo, sobrar a boa palavra, sobrar o abraço, o aconchego, a gente vai ter que sair correndo daqui, porque vai ter gente saindo pela janela. Valor eterno. A gente tem dificuldade de amar, porque a pessoa é um pouco diferente da gente. A gente tem dificuldade de liberar perdão. E Jesus diz assim: olha, é 70 vezes 7, querido. E a gente na terceira já não quer perdoar mais. Correndo, querido, correndo. Olha lá, segunda coisa abençoadora que esse texto traz para a gente. A gente despreza a igreja de Deus, queridos, quando a gente não faz dele memória. Olha o que diz aí: fazer isso em memória de mim. O que eu estou querendo passar aqui para você, meu irmão? O nosso culto deve ser cristocêntrico. Tudo que fizermos aqui no culto deve ser inspirado por Cristo. Tudo que se apresentar aqui deve ser dirigido por Cristo. Eu dizia ao casal querido Bernardo, Modemir, estou já. E ele, quando estávamos lá nos preparando para vir para casa, disse assim: queridos, é um privilégio muito grande ter vocês aqui.
Deixa eu pegar um pouquinho da unção de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de vocês, existe Deus. A glória de Deus. A glória do Senhor Jesus Cristo. Quando, meu irmão, você for subir aqui, negão, para ministrar, é cristocêntrico. Aí você diz, olha, eu escolhi a música, mas é cristocêntrico. Quando você for declamar aqui uma poesia, é para Ele. Quando você for pregar aqui, é para Ele. Quando você for reformar, é para Ele. Tudo que você fizer aqui, é para Ele. Amém. Olha lá, queridos, um culto cristocêntrico, o motivo é Cristo. O que é que nos faz estar aqui? Não é os irmãos queridos, é Cristo. Qual é a razão para estarmos aqui? É Cristo. Qual é o modelo? É Cristo. Ele deve ser o meu objeto de imitação. É a Ele que eu imito. Quando eu penso em termos de igreja, eu levo em consideração qual era o pensamento que ele trazia no coração com relação à igreja. O objetivo é Cristo, ou seja, o alvo, a finalidade é Ele. Ou seja, Ele é o centro. Vamos para a ceia, meus irmãos. Podemos fazer isso? Queridos diáconos, por favor, coloquem a mão aqui. Carlos e diaconisas preparando aqui. Deixa eu dizer uma coisa a você. Depois dessa breve mensagem que eu trouxe a você, ainda olhando para o texto que foi aqui citado nesta breve mensagem, quem é que pode ou deve participar deste momento? Será que você está pronto para participar deste momento? Aí eu digo a você o seguinte: em primeiro lugar, querido, as Escrituras, a gente tira elementos das Escrituras para dizer que só deve participar deste momento quem foi regenerado, quem nasceu de novo, quem olhou para Jesus e o convidou para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Regeneração. Mas não só isso, você já deve ter passado também pelo batismo, descido as águas. Você precisa ser membro da Igreja de Cristo, não necessariamente dessa, mas se você já tem os outros dois primeiros pontos que eu já falei, regeneração, batismo, e você é membro de uma outra igreja, da mesma fé e ordem, você pode participar deste momento. E uma coisa importantíssima aqui ainda que você tenha esses três primeiros pontos, regeneração, batizado, é membro da Igreja de Cristo, você precisa desenvolver, ou precisa estar buscando desenvolver uma conduta correta, uma conduta cristã correta. Esse tem que ser o nosso alvo. E aí você é convidado para participar desta ceia. Ainda que já tenha falado alguma coisa, mas me permita dizer o seguinte: o que é que você precisa saber sobre a ceia? Precisamos recordar, meus irmãos, o que Cristo fez em nosso favor. Nós só estamos aqui porque Ele morreu naquela cruz para nos salvar. O que mais que você tem que levar em consideração, querido? Este momento é uma oportunidade de você renovar o seu compromisso com o Cristo e com a Igreja de Cristo. Compromisso com Cristo, levando em consideração os valores eternos. Você tem que dizer: Senhor, eu quero amar muito mais. Senhor, eu quero perdoar muito mais. Senhor, eu quero ser amigo. Senhor, eu quero ser companheiro. Mas compromisso com a igreja dele também, não abandonando a igreja, não fazendo dela uma opção das muitas opções que você tem. Igreja
somos nós, queridos. Nós não podemos abrir mão deste momento aqui, ficar em casa sem vir à igreja por outros motivos banais. Não é de Deus, seu lugar é aqui. Você tem que estar aqui. Vamos orar? Vamos orar. Ah, Deus, como é bom estar aqui e olhar para a Tua palavra. Ó Deus, nós estamos diante do Espírito de Deus. O Senhor traz tanto ensinamento, tanto aprendizado para a nossa vida. Ó Deus, obrigado por este momento, quando a gente pode participar aqui da ceia. Que este momento, ó Deus, não seja um momento de tristeza, não. Um momento de alegria, de celebração. O Senhor está aqui com a gente. Obrigado por este momento. Louvado seja o Teu santo nome, por tudo que aconteceu na vida da Tua igreja aqui, nesta noite. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Como é que